Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e toda a sua família. Estamos dando início ao nosso culto online neste domingo, culto da família. Convidamos você para se reunir aí com a sua família e juntos vamos cultuar ao nosso Deus, aquele que é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra a Ele pertence, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso nós queremos bendizer ao seu santo nome, por tudo quanto Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará por cada um de nós. Quero deixar um versículo aqui da palavra registrada no livro de Salmos 119 e o verso 122. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças ao poder eficaz da palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo no Senhor, cada dia, para continuarmos nessa caminhada, enfrentando este momento delicado, pelo qual nossa cidade, nossa nação em geral, estamos passando. Mas cremos que Deus cuida de cada um de nós. Cremos porque o Senhor é fiel e a sua palavra é a verdade. E através do poder dessa palavra, nós encontramos forças para prosseguirmos, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, busque no Senhor ânimo, força, encorajamento, você vai encontrar através dessa palavra. Que você neste momento possa entregar nas mãos do Senhor todas as suas preocupações, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. É momento de confiar mais, é momento de buscar mais, é momento de colocar totalmente em Deus a nossa esperança, porque só Ele pode nos valer nesse momento que nós estamos vivendo. Que Deus venha nos abençoar e que você seja abençoado pela ministração da palavra de Deus que será ministrada nesta noite, através da instrumentalidade do presbítero Márcio Cabral. Que essa palavra venha falar contigo e que você receba no seu coração, encontre nela forças para prosseguir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Que você possa ir na sua casa, render adoração a Deus, se prostrar diante de Deus, pedir que a presença dEle venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, Pai, neste dia, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. E te damos honra, e te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te adoramos, Senhor. Queremos tua glória contemplar, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós te damos honra, te damos glória para sempre, amém, Senhor. Te damos honra e te damos honra e te damos glória. E teu é o poder, para sempre, amém. Você pode declarar aí na sua casa: te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Nós te damos honra, Senhor, para sempre, Senhor. Nós te damos honra, Senhor. Nós te damos honra, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre cada família, Senhor. Vem sobre a nossa nação, Senhor. Vem sobre cada casa, Senhor. Enche-nos, Senhor. Faz, Senhor, a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor. Enche, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva
aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, e que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Clame, clame aí na sua casa. A terra chama, Chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Diga que seja hoje, que seja agora, vem, Senhor. vem derramar o Derrama teu teu espírito, Senhor. que seja hoje, Derrama que teu seja espírito sobre agora, cada família, Senhor. vem derramar o teu espírito. Diga aí na sua casa. Que seja hoje, que seja agora, Derrama teu espírito vem sobre a nossa cidade, derramar o sobre a teu nossa nação, espírito. Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar Diga. o teu espírito.
que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. que seja, diga em forma de oração seja essa canção. agora. Vem derramar o teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, seja hoje, que o teu Espírito seja venha sobre nós, ó agora. Pai. Vem derramar o teu Espírito. Que Liberte os seja cativos, Senhor. que seja Cure os agora. enfermos, ó Pai. Vem derramar o teu Espírito. Em cada leito de hospital, Senhor, que teu Espírito, Senhor, venha curar os enfermos, Senhor. Venha abençoar, Senhor, a cada família, Senhor, e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos ter uma parte do nosso culto que é muito importante, que é onde nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas diante do altar do Senhor nosso Deus. Ok? Então, para não ficarmos nossas palavras, vamos lá, se você tem uma Bíblia, e pega ela, para que não fique só na minha, você veja... O Maurício está falando, não é minhas palavras, mas sim é a palavra de Deus. Está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. É bastante conhecido, né? Mas nós vamos meditar, vamos ler, vamos ver o que Deus tem para nós referente a este assunto, que é os dízimos e as ofertas. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Você prestou atenção no versículo? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós só lemos e não observamos o contexto do versículo. Deus faz um convite nesse versículo, para mim e para você, para que nós devemos fazer o quê? Trazer os nossos dízimos e nossas ofertas na casa do tesouro, para que haja o quê? Haja mantimento, para que venha a ser suprido as necessidades na causa, na obra e no reino de Deus. Certo? Então, aqui, ó, nesse convite que Deus faz, é também para quem quer ser generoso. E é também para quem quer ser fiel. Aí você pergunta, mas isso por que temos que trazer? Companheiros, irmãos, amigos, você que me ouve, olha só, é simplesmente nossos dízimos e ofertas, para que houvesse uma organização no reino, na obra de Deus. É só isso. Não vamos questionar do para quê ou para quê. Vamos ser obedientes. Não só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra do Senhor. Ser obedientes, ser generoso no reino e na obra de Deus. Só para você ver o que Deus tem para mim, toda essa promessa. Ainda esta semana, eu liguei para uma irmã da igreja e falei assim, irmã, você está fazendo bolo? Lá estou, Maurício, só por encomenda. Aí eu, beleza, mas já era noite e não insisti, beleza, fiz para ela. Outro dia minha filha falou assim para ela, faça um bolo para mim. Ela, me desculpe, irmã, mas hoje não vou fazer bolo porque eu estou com muitas encomendas de salgado. Prestou atenção? Eu acredito que esta irmã, como eu conheço ela, é uma irmã fiel no seu dízimo e nas suas ofertas no reino de Deus. Prestou atenção no que eu falei? Muitas encomendas, é isso que Deus faz para aquele que é fiel. Ele recompensa não só uma vez, mas muitas vezes na sua vida financeira. Ok? Então participe, ajude você, no reino de Deus, os dízimos, para que haja essa organização. Nós temos aqui em nossa tela, na igreja, né, temos
A agência está aí na sua tela para você ver. O número da agência bancária, o número da conta da igreja. Devido a essas dificuldades que encontramos aí, você pode ir lá e depositar o seu dízimo e a sua oferta. Também uma segunda opção, você tem, Maurício, mas eu não dá, é dificultoso ir no banco. Não tem problema. Você vem aqui na igreja, vá ali, chame o pastor ou responsável, sempre vai ter um na igreja e traga aqui. Mas não deixe de entregar o seu dízimo e a sua oferta na causa do Senhor. São meios de nós sermos abençoados na nossa vida financeira. Deus tem promessa para você na sua vida financeira. Eu estarei fazendo uma oração, crendo, acreditando que a partir de hoje, se você não é, você vai passar a ser um fiel no seu dízimo e na sua oferta. Vamos orar então comigo. Bendito Deus, meu Pai que está no céu, mediante a tua palavra, Senhor, o Senhor tem promessa para todos aqueles que são fiéis e generosos na causa, na obra e no reino do Senhor. Cumpre, Deus, a tua palavra. Abençoa esses irmãos que já ofertam, que já entregam os seus dízimos, Senhor, e também esses que a partir de hoje tomaram uma decisão de ser fiel na causa e na obra no reino do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração. Nós temos, nessas semanas, temas chamado Restaurando a Unidade. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a restauração da unidade da igreja, a restauração da unidade do lar, da sua casa, do seu trabalho. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero orar com você. Quero que você aí na sua casa, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, baixe sua cabeça neste momento. Nós queremos declarar a bênção de Jesus no seu lar. Senhor Deus e maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo e eterno nome, Senhor, e te dar graça por tudo que o Senhor tem feito e tudo o que vai fazer, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, querendo aprender mais da tua palavra, Senhor. Então fala conosco, Senhor, através da tua palavra, venha nos usar como instrumento em tuas mãos, que essa palavra venha entrar no mais profundo do coração daquele que está nos assistindo na sua casa, Senhor. E eu também declaro a bênção sobre o lar desta família, que o Senhor venha abençoar cada dia mais e mais. E continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, e nos ensina, nos ajuda, nos dá sabedoria e entendimento, para fazermos o melhor para Ti, Senhor. Fica conosco, Senhor, e fala conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 2, 1, 11. Essa passagem do apóstolo Paulo, que fala essa carta de Filipos, a carta aos Filipenses, ela retrata sobre restaurando a unidade da igreja. Eu quero que você comigo abra lá em Filipenses 2, 1, 11, e nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 2, 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e alguns entranháveis afetos de compaixão, contemplai o meu gozo, para que sinta o mesmo, todo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere um aos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é prioritariamente seu, mas para qual também o que é o dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobrementemente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nós vemos que Paulo escreve esta carta aos Filipenses falando sobre o relacionamento. O que mais nos chama a atenção sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo era um homem, era um teólogo, era um homem bem estruturado na palavra, e também ele era um pastor de igreja, fundador, um missionário de igreja. E esta igreja de Filipenses, foi ele que abriu esta igreja. Então ele tinha um amor muito grande, muito profundo para essa igreja. Mas o que Paulo está falando sobre esses problemas domésticos, esses problemas que esta igreja vinha passando, esses problemas que a igreja vinha enfrentando sobre relacionamento e sobre a unidade dentro da igreja, dentro da obra. Nós vemos que esta carta que Paulo escreve é uma das cartas que vem num dos textos mais robustos dentro da cristologia do Novo Testamento. Paulo, como eu disse para vocês, um homem teólogo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começou a corrigir esta igreja nesse texto que nós demos com amor, com carinho, educando a igreja, mas ele usou muito a teologia da palavra para esta igreja, para eles entenderem o que a igreja está passando, quais os problemas que a igreja está enfrentando sobre relacionamento interno desta igreja. Então vemos que no versículo 4 e 15, eu quero que você abra lá a Bíblia, em Filipenses 4:15, ele diz assim: e bem sabeis também vós, filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Como eu disse para vocês, essa igreja que Paulo fundou era uma igreja que tinha uma visão missionária, uma igreja que tinha uma visão externa, ampliada, uma igreja que ajudava, uma igreja que pregava, uma igreja que evangelizava. E quando Paulo estava preso, quando Paulo estava em suas viagens missionárias, esta igreja ele mandava donativos para Paulo. Ela ajudava muito Paulo financeiramente. Mas essa igreja, nós vemos assim, nessa passagem que a gente leu, uma igreja que tinha conflitos internos. Então, vendo isso, que uma igreja externa, era uma igreja boa, uma igreja missionária, mas dentro da igreja faltava relacionamentos. E eu quero que você abra comigo em Filipenses mesmo 4:2, Paulo vai estar explicando o que tinha dentro dessa igreja. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sejam o mesmo no Senhor. Essas duas irmãs eram mulheres que ajudavam Paulo muito no Evangelho. É uma mulher que não era uma pessoa, como a gente chama assim hoje em dia, de banco. Era uma pessoa que estava envolvida na palavra, uma pessoa que estava envolvida no trabalho interno da igreja. E também, mas elas tinham diferença. Em outras traduções, se você for ler, ela fala muito sobre essa diferença. Vemos assim que essas irmãs eram umas irmãs ativas na igreja, mas elas tinham uma diferença. E por isso que Paulo escreve e pede: rogo a elas que sintam mesmo no Senhor. Eu creio que dentro desta igreja houve um conflito entre essas duas irmãs e entre alguns grupos desta igreja. E começou a unidade parar. Como eu disse para vocês, era uma igreja missionária que fora trabalhava muito, mas dentro elas tinham um conflito de relacionamento, um conflito de amor, um conflito que teve entre essas irmãs. E nós vemos assim que no versículo 4:3 diz assim: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então Paulo também pede para esses varões ajudar essas irmãs nesse conflito. Um conflito que elas tinham interno, um conflito que elas tinham creio que um ciúme podia ser que uma trabalhava mais do que a outra, e isso criou um ciúme entre elas. Então Paulo começa a lidar com isso. Vemos assim que Paulo, nesse momento, ele estava preso em Roma. Então não tinha como Paulo ir até Filipos, falar pessoalmente para eles sobre esses conflitos. Então Paulo escreve esta carta usada pelo Espírito Santo. Mas vemos assim que relacionamento, que comunhão dentro da igreja, isso gera muita bênção para a obra.
E essa igreja estava nesse conflito, e Paulo estava tentando ensinar para eles, para elas e para esta igreja o que devia fazer, como devia ser feito, como fazer em Cristo Jesus, como fazer o amor fraternal, como fazer a comunhão, a unidade da igreja. E vemos assim, por isso que Paulo usa a cristologia, por isso que Paulo usa a teologia dentro dessa passagem, com essas palavras, para ensinar a igreja a se comportar perante tudo isso. O capítulo em Filipenses 2, 4 e 5, ele diz assim: não atente cada um para que é propriamente seu, mas para qual também e para qual é um dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim para o povo: não procure os seus próprios interesses. Não faça as coisas querendo ter holofotes. Não faça o trabalho de Deus ou o trabalho interno da igreja querendo aparecer. Então Filipenses 2, 4 e 5 diz sobre isso: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento, nós sabemos que houve em Cristo Jesus, é o amor pela igreja. Jesus nunca quis aparecer, Jesus sim se tornou carne e veio ao mundo para morrer por nós. Então Paulo tenta explicar isso. O versículo 4 diz: não atente um para o seu próprio interesse, mas pensar no próximo. Então Paulo está tentando passar para essa igreja esse princípio. Não é um princípio de honra, mas um princípio que você venha fazer a obra de Deus, venha praticar a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, mas não com interesses pessoais. Não pensando no seu interesse, porque você faz, porque você é um teólogo, porque você canta bem, porque você toca bem, ou porque você trabalha, mas sim para fazer ao próximo, colocando o próximo em primeiro lugar e não você em primeiro lugar. Então, dentro daquela igreja havia, eu creio pela passagem, partidos, havia grupos, havia algumas panelas, havia algo assim, né, dentro daquela igreja. E Paulo, ele explica, né, e vê assim: como agora eu vou lidar com isso? Como que eu, sendo pastor desta igreja, preso aqui em Roma, vou lidar com isso? Quando a notícia chegou até Paulo, e Paulo conhecia muito bem aquela igreja, e Paulo estava preso em Roma, ele como pastor, como líder daquela igreja, ele pensou assim: e agora, eu preso aqui, como eu vou lidar? Como eu vou tratar com eles, uma igreja que está longe de mim, fora da minha vista física? O que eu farei? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta a eles. Então, creio que pedindo, chamando a atenção daquela igreja com amor, com alegria, né? Com palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Sabendo que Paulo, ele amava aquela igreja, porque aquela igreja, quando ele foi viajar, que ele abriu aquela igreja em Filipos, aquela igreja era a sua coroa. Aquela igreja é uma igreja que amava. Como nós lemos ali no início, é uma igreja que, quando Paulo ia fazer missões, aquela igreja ajudava com donativos, Paulo. Até mesmo quando Paulo estava preso, a igreja ajudava, sustentava ele. E Paulo tinha muito amor por esta igreja. E ele se preocupava muito. Esta igreja tinha uma visão ampla para o mundo. Tinha uma visão ampla para missionários, para missões, para ajudar as pessoas fora. Mas veja bem, ela ajudava tantas pessoas fora, mas dentro dela existia conflitos. Dentro dela, como nós lemos o texto, existia falta de relacionamentos. Existia pessoas querendo ser mais do que a outras, pessoas querendo crescer mais do que outras, pessoas querendo humilhar as outras. E Paulo estava dentro desse parâmetro: o que eu vou fazer? E aí que Paulo aplica a doutrina da cristologia dentro da igreja. Ele aplica e começa a explicar, a resolver esses problemas de relacionamento. Sabemos que nós, irmãos, temos que relacionar. Sabemos que nós, temos que ter relacionamentos sadios com os outros. Mas também temos conflito com pessoas. Mas como lidar com esses conflitos? Como lidar com pessoas que te magoam, pessoas que entristecem dentro da igreja? Estamos falando algo interno. Como lidar com pessoas que às vezes não gostam de você, às vezes pessoas que querem aparecer, que querem te humilhar. Então Paulo estava dentro desse parâmetro e começou a escrever esta carta. Eu quero que você veja em 1
Tessalonicenses capítulo 1, 21. Ele diz assim: porque para mim viver é Cristo, o morrer é ganho. Então vemos assim que nós temos a única saída em nossas vidas, né? Nós temos duas filosofias de vida dentro da igreja e nós cristãos também fora da igreja. A primeira, como nós lemos ali, é isso aqui: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo está tentando passar para esta igreja, passar para esse corpo de Cristo, que eles têm duas maneiras dele viver o evangelho. Ele tem duas maneiras de viver dentro da obra e fora da obra também. Então Paulo nos explica que para ele viver é Cristo e morrer também é ganho. Mas o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que você pode viver, certo, um para o outro, ou você pode viver só para você. Olha só, primeiro ele diz assim aqui que você tem que colocar os outros, Cristo, em primeiro lugar. Em seguida, o teu próximo. E o terceiro, pensar em você. Agora, veja bem, o versículo 2, Filipenses 2, 21. Olha o que diz 2, 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Primeiro ele diz, no versículo 1, 21, que viver para ele é Cristo. Mas o versículo 2, 21 diz assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Então essa igreja está vivendo aquilo. Essa igreja está vivendo esse versículo 2, 21. Eles estavam buscando o que era para eles. A glória, os holofotes, para eles e não para Cristo Jesus. Eles queriam aparecer dentro da obra. Eles queriam pegar os melhores lugares como os fariseus. Eles queriam mostrar que eles faziam e por eles podiam fazer. Mas o que Paulo está nos ensinando é isso. Que para mim, primeiro, tem que ser Cristo Jesus. Segundo, o seu próximo. E o terceiro, eu. Porque você começar a pensar, esse versículo 21 aqui, 12, 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, eles inverteram o que Paulo estava tentando passar para eles. Eles estão dizendo assim, esse versículo aqui, Paulo está dizendo para eles, que primeiro a pessoa está vendo o seu lado, primeiro eu. E quando você pensa que primeiro é você, primeiro que você não precisa se relacionar, que você é o melhor que os outros, que você faz e que porque você acontece, eu quero que você entenda assim, que primeiro você está colocando você em primeiro lugar. Em segundo lugar, você está colocando as pessoas. E em terceiro lugar, você está colocando Cristo. E é o inverso do que Paulo fala. Paulo diz que em primeiro lugar você tem que colocar Cristo. E em segundo lugar, você tem que colocar as pessoas. E em terceiro lugar, você. É isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então entendemos que Jesus, ele fez isso. Ele saiu da sua glória, saiu do seu reino como um Deus, veio à terra, certo? Morreu por nós, foi crucificado por nós, foi morto por nós. Então primeiro ele viu o lado de Deus porque era a vontade do Pai. Segundo, nós, porque só assim, com a morte dele na cruz do Calvário, ele trouxe nós de volta para ele. E terceiro, ele pensou nele. A realidade, se você for pensar bem, ele nem pensou nele, porque ele foi como morte de cruz. Então entendemos, né, que Paulo estava ensinando essa igreja. E o versículo-chave de tudo isso é o versículo capítulo 2, 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Qual foi o sentimento, irmão, irmãs, vocês estão nos assistindo, nos ouvindo? Qual foi o sentimento que Jesus teve por mim e por você? Será que é tão difícil nós convivermos com as pessoas? Mas você pode dizer assim: poxa, Márcio, mas você não conhece o meu esposo dentro de casa como ele é. Ele é um cara ruim de lidar. Você pode dizer assim também, esposo: como é minha esposa dentro de casa? É uma pessoa ruim, é ruim de lidar. E como é meu filho ou minha filha, é ruim de lidar. Você não conhece o irmão que senta do meu lado no banco. Você pode dizer isso. Aquela pessoa me magoa, aquela pessoa não olha para minha cara, aquela pessoa é ruim de lidar. Você pode estar pensando por tudo isso. É ruim de ter relacionamento com certas pessoas, porque são pessoas ruins de lidar. Eu não consigo entender elas.
Mas esse versículo 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso para aquela igreja e diz isso para mim e para você hoje. O convívio com você, com outras pessoas, é ruim porque você às vezes não pode se relacionar. Você não tem como relacionar. Mas qual o sentimento que Jesus teve por mim e por você? Então Paulo nos ensina que de sorte haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então Paulo nos ensina mais profundo ainda. Veja só no versículo 2, Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então você veja esse versículo, o que Paulo fala sobre você deixar os seus sentimentos, deixar o seu egocêntrico de lado e ter relacionamentos, para que possa esses relacionamentos trazer frutos de unidade dentro da igreja. Então Jesus, como nós vemos que de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, é esse sentimento que Jesus teve por mim e por você. É um crescimento de se esvaziar. E olhe bem como o versículo fala. O que é se esvaziar? É se tornar vazio. Então não foi Deus que esvaziou Jesus. Não foi ninguém que esvaziou Jesus. Jesus se esvaziou. De forma que não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é a palavra usurpação, irmãos? Usurpar é pegar um lugar ou adquirir um lugar que não é seu. Pegar aquilo que não é seu. Então veja bem o que Paulo está tentando passar para essa igreja passar por nós. Ele não tentou ser igual a Deus. Agora me responda uma pergunta. Jesus é Deus no céu, Jesus é Deus na terra e Jesus é Deus embaixo da terra. Jesus é Deus em todo instante. Mas olhe bem como Paulo explica essa situação para nós. Lembra quando nós vemos lá no versículo 1:21, que primeiro você tem que colocar Cristo, segundo as pessoas, em terceiro lugar você. É isso que Paulo fala nesse versículo aqui. Entenda, Jesus, ele se esvaziou. Não foi ninguém que esvaziou ele. Ele se esvaziou, certo? E não teve por usurpação, ele não teve ser igual a Deus. Então ele se esvaziou, veio à terra. Ainda ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele não quis ser Deus para morrer por mim e por você. Então Jesus deixou tudo isso para ter relacionamentos, para ter unidade da igreja e para trazer eu e você de volta. Então você pode pensar assim, eu sou uma pessoa boa, eu conheço a Bíblia, faço tudo certinho, mas eu não consigo ter relacionamento, não consigo perdoar, não consigo relacionar, eu não consigo ver a pessoa, ter Cristo em primeiro lugar, em segundo lugar ter a pessoa, em terceiro lugar colocar eu. Agora Jesus fez isso. Mas ele não tentou ser igual a Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele se esvaziou. Esse versículo que acabamos de ler aqui, que sendo em forma de Deus, ele teve usurpação, não ser igual a Deus. Então Jesus, ele se esvaziou por mim e por você, irmãos. Mas você pode pensar assim, poxa, mas eu faço a obra de Deus, eu faço tanta coisa, eu prego, eu toco, eu canto, eu sou ativo na obra de Deus, mas eu não consigo relacionar, eu não consigo conviver com as pessoas. Eu tenho essa dificuldade de conversar com as pessoas, de perdoar as pessoas, de amar pessoas. E sabe o que Paulo fala para esta igreja? E Paulo está dizendo para essas duas irmãs que lemos no início lá, que estavam em conflito e que esta igreja está em conflito, que falta maturidade espiritual. E sabemos que a maturidade espiritual, você tendo ela, você consegue conviver. Então você ore a Deus e peça para Deus e comece a se relacionar com as pessoas. Uma coisa que eu quero que você entenda, que eu não recordo os Salmos, Salmos 33, ele fala assim que uma igreja unida, uma igreja que perdoa, uma igreja que está em união, uma igreja que trabalha junto, uma igreja que compreende um com o outro, que tem relacionamentos um com o outro, que tem uma só visão, é a igreja onde Deus ordena a bênção. E eu quero que você entenda isso, que o lugar que você está é o lugar que Deus ordena a bênção. Mas falta eu e você entender que nós temos que relacionar. Nós temos que entender que restaurar a unidade, isso cabe a mim e você fazer.
Se você tem essa dificuldade com alguém, se você tem essa dificuldade de amar, essa dificuldade de relacionar, essa dificuldade de perdoar, às vezes você precisa voltar e entender o que Cristo fez por mim e por você. Que ainda sendo Deus, Ele não quis ser igual a Deus. E esvaziou-se para morrer por mim e por você. Para dar vida por mim e por você. E Paulo termina ensinando essa igreja. Paulo termina falando para essa igreja. No capítulo 2:5, como nós lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento que houve em Cristo Jesus por mim e por você, e que há em Cristo Jesus por mim e por você, esse amor eterno, esse amor inefável, esse amor sublime desse Deus Todo-Poderoso, haja em mim e em você, e que essa palavra fique no seu coração, e que nós venhamos ser as pessoas que vamos restaurar a igreja de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, já louvamos ao Senhor, já ouvimos a sua palavra, agora você receberá a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu coração hoje e para sempre. Amém.